Salve Maria! Essa daqui vai ser a nossa matriz. Para quem acha que uma imagem já pintada não dá para ser matriz, dá sim. E ela não vai estragar. A única coisa que vai acontecer é a gente vai ter que fazer um furinho embaixo dela. 2, 3. Depois é só tampar com gesso. Nesse caso, a nossa imagem é de gesso. Olha como é bonita. Depois essa imagem aqui, acho que eu vou dar ela de presente para minha mãe. Eu vou consertar só embaixo e ela tá pronta. Essa é uma imagem que eu pintei faz bastante tempo, quero tirar o molde dela. Todo o material que a gente vai usar são esses. A matriz, vocês deixam separado o gesso, recipientes com água, vários. Tem um grande aqui também, aqui é para misturar o gesso. Esse aqui é só água mesmo, caso precise mais. Uma espátula. Misturador pro gesso, eu uso isso aqui para misturar. Tiras de câmara de pneu, argila. Esse daqui é um cortador de bolo, é bem barato de achar. Argila é barato também. Pedacinhos de estopa, plástico filme e um saquinho. Eu uso um saquinho de feijão mesmo, porque ele é resistente, depois vocês vão entender por quê. Se a sua matriz é uma imagem em gesso cru, você acabou de pegar ela, tá sem nenhuma pintura, sem nada. A primeira coisa que você vai fazer é tirar o pó, depois você vai tampar os buraquinhos com uma misturinha de gesso. Eu costumo fazer uma misturinha, uma massinha com argamassa e gesso. Assim, mais argamassa do que gesso. E tampa os buraquinhos. Se precisar lixar para alisar, deixa a peça sem nenhum defeito. Depois você vai passar goma laca. E você pode aplicar primer, ou então você pode pintar ela com alguma tinta para proteger e depois invernizar. Se não quiser pintar, passar um verniz, ao menos passe a goma laca e o primer, para deixar ela mais lisa, para que não fique porosa, assim. Por exemplo, quando a gente passar a vaselina não vai ser absorvida no caso das imagens de gesso. Se for uma imagem de resina, é só você tampar as imperfeições, né? Lixar, se precisar tampar algum buraquinho, e ela tá pronta. Não precisa fazer nada nela, nem pintar, nem passar primer. Importante fazer todo o trabalho numa superfície que seja bem lisa, em cima de um pedaço de vidro. Aqui eu tenho esse vidro. Você pode usar, quem sabe, um pedaço de piso cerâmico, e faz o trabalho num lugar que possa sujar. Eu faço sempre aqui fora, porque eu faço bastante sujeira com o gesso, na hora do gesso. Então, uso uma superfície que seja bem lisa, porque a gente vai fazer todo o trabalho aqui em cima. A primeira coisa a fazer é embrulhar a imagem com um plástico filme. Depois a gente vai cortar os pedacinhos de argila. E a argila a gente sempre trabalha com ela assim, num formato retangular, como se fosse um tijolo. Eu uso esse cortador de bolo para fazer as tirinhas. As tiras de argila, elas têm que ter 1 centímetro de largura. Eu deixo o cortador já com a medida de 1 centímetro aqui, entre a corda e o pé. Agora a gente vai pegar essas tirinhas de argila e vai cobrir toda a imagem. Sem apertar muito, só cobrir mesmo levemente. E entre uma e outra, a gente só passa o dedo assim para fazer a emenda. Deixa lisinho, como se fosse uma argila só. Aqui, ó. Entre a emenda é só passar o dedo
porque elas se emendam. Ela já está totalmente coberta com argila. Agora, para ela ficar bem lisa, eu molho a mão na água e esfrego assim, ela vai alisar. Caso vocês precisem deixar um pouco o trabalho de lado, é bom proteger a argila com um saco plástico para que ela não seque, porque se ela secar muito, ela vai rachar. Isso atrapalha bem os trabalhos. Protege com um plástico, uma sacolinha, um saquinho, e aí é tranquilo, dá para deixar de um dia para o outro, que a argila não vai secar. Agora, a gente vai cortar umas tiras de 1 por 1,5 mais ou menos de argila. Aqui é a lateral da minha imagem, que fica ao lado do braço direito de Maria, se vocês verem a imagem, porque é onde eu vou fazer o corte do molde, para eu poder tirar a peça quando tiver o gesso lá dentro. Primeira coisa, a gente vai marcar totalmente o meio da nossa imagem, porque a gente vai fazer 2 capas, pra gente marcar certinho o meio, de um lado até o outro. Uma marquinha de leve assim, com uma faca ou qualquer coisa. Nossa! E essa tira a gente vai colocar aonde a gente vai fazer o corte do silicone, bem no meio. Eu observando a imagem, eu vi que o corte tem que ser feito aqui, e não desse lado, mas desse lado. E vou alisar toda essa parte para que ela fique como se fosse uma coisa só. Olha, eu já molhei a mão e alisei aqui, então não tem nenhuma entrada, nenhum buraco, nem nada. É assim que deve ficar. Agora a gente vai passar novamente aqui uma lâmina para marcar o meio, tá vendo? Vai seguir aqui para dividir metade de cá e metade de lá. Agora a gente vai fazer umas tiras de uns 2 centímetros mais ou menos, por meio centímetro, assim, com argila, e colocar fazendo uma borda no molde. Olha como é que fica, sem emendas. É só passa a mão molhada no barro. Ficou assim. Agora a gente faz mais algumas tiras de uns 2 centímetros, mais ou menos, e vai colocar todas aqui nesse risco que a gente fez dividindo a parte da frente com a parte de trás do molde. A capa da frente com a capa de trás. A gente coloca de forma superficial essa parte.
Eu vou preparar o gesso e a medida é mais ou menos 1 de água para 2 de gesso. Eu guardo esses baldinhos do silicone, que são ótimos para depois a gente poder usar para a preparação do gesso. Aqui já tem a água. Ou você pode colocar água e ir colocando o gesso aos poucos até que ele pare de afundar. A hora que ele parar de afundar é porque deu a medida. Normalmente as pessoas fazem assim. Se vocês observarem, ó, tá afundando extremamente devagar agora. Essa é a hora que a gente para de pôr o gesso. Eu deixo o gesso hidratando aqui 1 minutinho, depois eu já misturo. Eu tenho mais 2 baldinhos aqui já com água, eu já vou colocar o gesso porque eu sei que vou usar mais. Se eu colocar o gesso só na água e não misturar, o gesso não vai endurecer. Então eu posso deixar assim já preparado e não mexer. Aí a hora que eu for usar eu misturo. Já passou os minutinhos, agora eu posso misturar. Eu misturo e espero ele ir engrossando, porque na hora de aplicar é melhor, senão vai escorrer. Antes de a gente jogar o gesso para fazer a primeira capa, que é a capa da frente, a gente precisa fazer uma canaleta aqui, ó, para quando a gente for jogando o gesso ele não escorrer. Então ele vai segurar o gesso. Tomar cuidado para apertar bem a argila aqui na superfície, para que não desgrude com a força que o gesso vai fazer uma pressão aqui, pode ser que ela descole e escorra o gesso, tá bom? Então faz isso antes de preparar o gesso, eu tinha esquecido. Mesmo esquecendo de colocar a canaleta, ó, o gesso ainda tá bem líquido, deu tempo tranquilo. Então eu vou jogando aqui com a espátula o gesso, mais líquido mesmo, até que ele vai engrossando, depois eu começo já a misturar os 2 outros baldes ali. Já deixa preparado as estopas cortadinhas, ó, aqui do lado, porque a gente já vai utilizar. Olha, ela tá bem líquida, a gente vai jogando. Essa é a parte mais difícil de fazer um molde, na minha opinião, porque faz muita sujeira e eu acho difícil ter que ficar jogando aqui o gesso. Acho que até a gente pegar habilidade vai demorar um pouco, né? Mas vai com calma que dá certo. Agora eu pego as estopas, ó, mergulho no gesso e vou colando aqui no molde. Ele vai ser o esqueleto da nossa capa, para que ele tenha mais resistência e não acabe quebrando à toa.
Eu vou completar aqui as canaletas para que elas fiquem bem cheias e fiquem retas. Então o molde vai ficar reto aqui assim, ó. Então é bom que aqui embaixo fique bem feito. E o que eu vou fazer agora é deixar essa parte aqui um pouco mais grossa, pelo menos 1 centímetro mais grosso aqui e aqui uma superfície bem reta. Agora, para deixar lisinho, olha, eu ponho a mão na água e vou alisando. Aí ele vai ficar bem liso e bonito. Agora a gente precisa esperar 25 minutos para que esse gesso fique duro e a gente comece a trabalhar a parte de trás da capa. Enquanto isso, a gente pode ir limpando tudo em volta, ir limpando os baldes, colocando já água de novo e repondo o gesso, que daí vai adiantar o trabalho. Agora que essa capa já endureceu, a gente vai tirar essa borda de argila. E vai tirar também aquela que a gente colocou aqui para dividir as capas. Aqui eu já tirei a argila, ainda ficou aqui a nossa argila que vai ser a marca do corte, então essa fica. Agora eu vou acertar aqui, ó, tá vendo que ficou umas sobras passando pra cá? Eu vou acertar ela. Se tiver algum buraquinho que ficou aqui, a gente pode tampar também com gesso mesmo, tá vendo? Um buraquinho tipo esse. Deixar bem lisinho para depois começar a fazer a próxima capa, que é a capa do lado de cá. Eu já passei a espátula aqui, ó, pra deixar bem reto, porque ficou bastante sobra. Só ir passando a espátula assim, alisando, e passei em volta também para que ficasse reto. Coloquei já a borda aqui de argila, deixando mais ou menos 1 centímetro longe da nossa base do molde, e eu já tava já deixei o gesso aqui para hidratar. Agora que já endureceu essa outra capa, a gente vai tirar a argila aqui da borda. Agora é só acertar aqui as bordas, esse excesso que ficou, com a espátula mesmo.
Agora a gente precisa virar esse molde de ponta cabeça e fazer a parte de baixo. Só mexer assim, ó, que ele sai do lugar. Aí a gente aproveita para limpar aqui. Ó, para vocês verem a parte de baixo, a argila, como ela ficou, a gente vai tampar esses buracos com argila, deixar lisinho e empurrar para dentro essa sobra de plástico filme. Olha, eu já tampei todas aquelas fissuras com mais argila, passei a mão molhada aqui e ficou liso. Agora o que a gente tem que fazer é, com a espátula, fazer 3 furos aqui embaixo da base da imagem. É só fazer uma forcinha. E com o estilete a gente vai fazer aqui, ó, a gente vai desgastar desse lado 2 vezes, desse jeito, e desse lado 3 vezes, para diferenciar desse lado de cá, aqui 3, desse 2 e desse 3, para a gente poder encaixar a base depois. Eu peguei uma tira de papelão e enrolei ela para que ela fique maleável, tá vendo? Eu enrolei ela inteira, então ela vai dobrar com facilidade. Pra eu colocar ali em cima na base, pra gente poder jogar o gesso. Eu vou colocar ele aqui, vou passar um durex aqui e depois eu vou amarrar com uma câmara de borracha, para que aqui fique bem apertado e não escape gesso por baixo. Essa tira não precisa ser assim tão larga, ela pode ter tipo 5 centímetros, já tá bom. Mas eu não quero ficar cortando, vou usar ela assim mesmo, do tamanho que tava lá na caixa. Agora, passar vaselina aqui, ó, em tudo. Vaselina sólida. Eu coloco sempre um pouquinho aqui, ó, um pote separado para eu não sujar ali porque eu passo com a mão mesmo. Se eu esfregar a mão aqui no barro e depois passar aqui no pote de vaselina, vai ficar sujo. Então é bom sempre manter ela limpa. Aí eu separo um pouco aqui com um palitinho, ajuda. Eu acho que até peguei muito. Passa especialmente nos buraquinhos dos pinos. No barro não tem necessidade de passar, só no gesso mesmo, para que não grude. E a gente vai jogar cerca de 2 centímetros de gesso aqui nesse fundo, começando sempre pelos buracos que a gente fez na base e também nas fendas
da beirada das duas capas, pra ter certeza que o gesso entrou ali. Depois de 25 minutos, o gesso já ficou duro e a gente pode abrir, tirar o papelão. Agora a gente vai soltar o fundo. Com a ajuda do martelo e com a espátula, a gente vai encaixar a espátula entre as capas de cima e a base, tomando cuidado para não acertar aquelas fendas que a gente fez aqui, para demarcar. Encaixa, dá umas batidinhas e vai soltando devagar. Agora a gente vai abrir as duas capas ao meio, da mesma forma com a ajuda da espátula e o martelo. Olha, eu tô forçando aqui, ela já tá abrindo, então não vou ter problemas, tá? Não vou precisar nem bater. E vou tirar a imagem daqui. A gente tem que separar a argila numa sacola, toda a argila, porque a gente vai pesar ela depois. Olha, agora a gente vai pesar toda aquela argila. E aqui tá dando quase 2,5 e é dessa forma que a gente sabe quanto a gente vai gastar de silicone. A gente vai gastar por cerca de 2.400, mais ou menos isso. Normalmente dá um pouco menos. Olha, eu tô com as duas capas aqui. Eu peguei, levei elas lá no tanque, passei uma bucha, tipo bucha de lavar louça mesmo, pra tirar a argila. Bati uma água nelas para elas ficarem limpas. O que a gente vai fazer agora é o canal do silicone. É cortar aqui em cima um buraco para que a gente possa depois jogar o silicone nessa e nessa capa. Eu vou fazer o corte bem no meio, em diagonal, vai ficar afunilado, certo? Na parte de dentro vai ficar mais largo do que a parte de fora. Mais ou menos assim. Vai ser assim. Eu faço esse corte com a cegueta. Eu vou virar pra lá pra ela não ficar batendo no molde.
Eu faço vários cortes, porque depois é só forçar um pouco a cegueta pro lado, que daí ela vai quebrar. Tá vendo, ó? Forcei, quebrou e saiu. Ficou preso aqui por causa da estopa. Tá vendo? Ficou um pouco de estopa. Então eu vou serrando e vai ficando aqui o canal do silicone. Ó, eu forço pro lado e ele quebra. Depois eu posso cortar aqui com uma tesoura certinho, estilete. Pra ficar bom o acabamento, ó, eu posso passar o estilete. Olha, só forçando ele pro lado pra ficar lisinho, pra facilitar. Agora, pra gente fazer o corte na outra capa, pra ficar certinho, a gente encaixa uma na outra. Eu marco aqui por dentro. Ou aqui pela parte de baixo. Ó. O corte é bem aqui. Eu limpei a base porque ela ficou suja. Com argila, limpei. Agora a gente vai colar a nossa matriz nessa base que a gente fez. Por isso fizemos esses buracos, para saber certinho aonde, qual é a posição certa para colar. A gente cola com cola instantânea, tá? Um pingo. Um pouco ali. E acerta. Agora que ela já tá colada aqui, tá bem firme, eu vou passar vaselina sólida em toda a peça com um pincel. Eu separei um pouco aqui na tampinha e vou passar. Não precisa ser muito, tá? O excesso não é bom. Como a gente passou a vaselina com o pincel, fica as marcas das cerdas do pincel, assim, ó, de vaselina. Então é um excesso de vaselina. E se a gente deixar isso, vai ser copiado no nosso silicone. Todas as imagens que você tirar vão sair com essas marcas. Então, pra gente tirar essas marcas, tem duas opções que eu conheço. Ou você pode usar um soprador térmico, você vai derreter a vaselina e ela vai se espalhar e vai ficar uniforme, bem lisa. Ou a gente passa a mão mesmo, passa o dedo, alisa para que se espalhe e não fique essas marcas do pincel. Quem não tem um soprador, ou quem tá com pressa, como eu tô, pode fazer isso sem problema.
Tenha certeza que você passou a vaselina por toda a peça, ela vai ficar brilhando, vai parecer oleosa. Depois disso, a gente vai passar a vaselina aqui também e dentro das duas capas, aqui dentro, aqui e também aqui no canal que vai entrar o silicone. Eu vou usar essa borracha de silicone azul da Redilize, mas vou usar a branca também. Eu vou usar primeiro a azul, mas recomendo que usem sempre a azul. Ela é bem melhor que a branca é muito flexível, ela acaba desmanchando. Com o tempo assim o molde vai se desfazendo, então recomendo mais a azul. Mas como eu tenho a branca, eu vou usar ela também. Se vocês olharem aqui, ó, eles dizem para colocar 3 gramas de catalisador, que vem o catalisador junto, para cada 100 gramas da borracha. Eu costumo usar 2 gramas para cada 100 gramas de borracha, tá bom? E mistura bem, não demora muito porque ele endurece rápido, tá? É meio temerário assim o silicone, assim, eu já perdi no início, assim, bastante silicone e é um item caro, então a gente faz com cuidado, sem muita demora. Primeira coisa que a gente vai fazer é misturar ele aqui, assim, ó, tá fechado, lacrado, eu vou abrir e misturar ele sem ainda o catalisador, porque ele deve estar decantado, fica bem duro aqui embaixo e aqui é aguado. Olha, eu abri, pode ver que por cima ele tá bem líquido, transparente. Eu tenho esse misturador PP da Tigre, ó. Eu comprei ele em loja de material de construção, ele é duro, ele é bem legal para misturar. Inicialmente assim no silicone. Lá no fundo tá duro, então a gente mistura bem, para deixar tudo bem homogêneo. Acho que nessa hora dá pra gente perceber que tem um espaço entre a capa e a matriz, ó, que é onde tava a argila. Então todo esse espaço aqui vai ser silicone depois que a gente jogar. É assim que funciona. Às vezes a gente não entende no início, mas entende quando chega nesse ponto aqui. Eu vou preparar cerca de 200 gramas mais ou menos de silicone para fazer a pincelada na peça. Agora eu derramo esse silicone na imagem e vou pincelando ela para que esse silicone entre bem nos detalhes, não fique nenhuma bolha de ar. Especialmente no rosto, no nariz. Com essa pincelada, a imagem vai ficar assim. Espera secar e aí a gente fecha a imagem com as duas capas. Feito. Agora a gente vai precisar vedar aqui, ó, esse espaço na abertura das capas e esta abertura também, para quando a gente jogar o silicone aqui, ele não vazar. A gente faz isso com gesso também. Eu já preparei o gesso daquele mesmo jeito e agora é a hora que a gente vai usar o saquinho. Você pode pegar o gesso e ir colocando aqui até que fique uma espessura boa de gesso
vedando mesmo aqui as duas capas, ou vocês podem fazer como eu faço, porque essa parte também pra mim tá entre as mais difíceis do meu ponto de vista de efetuar aqui na hora de fazer o molde. Eu já misturei bem, vou por metade. Eu vou fazer como se estivesse confeitando um bolo. Então eu vou esperar o gesso dar uma endurecida, ficar um pouquinho mais duro, porque ele tá bem líquido, senão ele vai vazar demais. Eu já coloquei ele aqui dentro do saco e vou fazer um corte aqui, ó. Aí vou aplicar nesses vãos. Toma cuidado para não derrubar aqui em cima, tá, do furo. Senão vai sujar a sua imagem. Ainda tá bem líquido. Dava para esperar mais um pouco. A ideia é deixar o gesso aqui bem alto, para depois na hora de tirar ficar fácil. Agora a gente vai começar a colocar o silicone aqui dentro e eu tô preparando porções pequenas. A gente vai fazer isso aos poucos, de 200 em 200. Se você vê que já tá quase acabando o baldinho, aí você faz direto no balde. Você pode jogar o catalisador aqui, porque depois, na hora que secar o silicone aqui, você tira o que sobra e fica limpinho o balde. Então é bom quando estiver acabando já fazer aqui direto, do que ficar jogando em recipientes. E não reutilizar. Você, por exemplo, se fizer nos copinhos como eu, depois descarta o copo. Não tenta misturar aqui de novo para não dar algum erro, né? Porque aqui já vai estar catalisado. Se eu jogar um aqui que não está catalisado, pode dar algum problema. Enfim, melhor evitar. Sempre usar outros potes. E quando for jogar aqui o silicone, deixar o copo bem alto e deixar um fiozinho só de silicone caindo o mais alto possível, para que as bolhas vão estourando já nessa queda, para que não fique bolha de ar nenhuma aqui. É uma garantia a mais que a gente tome esse cuidado. Eu já deixei um pouco de argila aqui para no caso de dar algum vazamento eu já tampar com argila, para a gente não perder o silicone. Ó, já catalisei esse tanto e vou jogar devagar e bem alto. Aqui no meio do processo de despejar o silicone, eu ergui um lado do molde para que ficasse inclinado e as bolhas fossem subindo e estourando. Então é bom fazer isso, é válido. Gente, eu tô medindo o catalisador com esse cálice aqui, ó, que é desses produtos de laboratório. Mas vocês podem usar, por exemplo, uma seringa que tem lá as medidas, né? Porque a minha balança aqui, eu não confio nela para ela medir as gramas. Aqui diz que mede 1 grama, mas eu sei que não mede. Então ela não é de confiança para uma medida tão meticulosa assim, pequena. Então fica a dica, tá? Pode usar seringa, porque isso aqui a gente não acha em qualquer lugar, né? Já terminei de colocar todo o silicone, fiz uma sujeira em cima, o vento bateu, empurrou, eu errei a mira, aconteceu de tudo aí, uma sujeirada. Mas a hora que secar, depois eu puxo, sai que nem adesivo. Agora eu deixo de um dia pro outro, eu vou tirar amanhã ou depois de amanhã, vamos ver. Mas assim, de um dia pro outro já tá bom. Agora para abrir o molde, é só pegar a espátula, encaixar aqui
gesso que a gente colocou e vai dando umas batidinhas, ele vai soltar bem fácil. Já passou cerca de 24 horas e é hora de abrir. A gente pode ir dando umas batidas assim, com a espátula, daí forçando o molde por todos os cantos com paciência e depois a gente força aqui assim, ó, e ele abre. Eu já tirei a matriz daqui da base, é só puxar que sai. Cortei antes as rebarbas, ficam rebarbas aqui de silicone, cortei com estilete, ó, tô aqui. E agora é hora de fazer o corte, porque como que a gente tira a imagem daqui? Então fizemos esse reforço, que é aquela argila, exatamente para isso, pra gente fazer o corte, e vai ser mais ou menos até aqui. A gente vai fazer o corte com estilete bem no meio, até aqui, pra gente poder abrir e tirar a imagem de dentro. Virando de ponta cabeça, vai cortar sem serrar, passar o estilete de uma vez só, até onde você achar que basta, certo? Já tá aberto o molde, a parte do silicone. E a imagem saiu um pouco da tinta aqui, ó, e na mão. Mas isso é fácil de arrumar. Já coloquei o gesso e agora é a hora de abrir a forma. Mais um molde fabricado com sucesso.